Bom, hoje eu quero falar não disso não, isso aqui é só, estou contando da minha alegria, daquilo que se expande em mim e que eu gostaria tanto de repartir com todo mundo, mas de certa forma vou repartir. Hoje aqui a carta é a carta de Paulo aos Colossenses. Essa é a 11ª carta escrita por Paulo. Lembrando que na cronologia das Escrituras, né, ela chega aqui como 11ª carta, escrita por ele, e essa carta, como todas as 10 cartas antecedentes, estão antes de qualquer escrito do Evangelho. Então, vê se você entende. Por essa época aqui, o que tinha de qualquer escrito era do Paulo. Não era de nenhum dos apóstolos que andou diretamente com Jesus. Isso até dá para justificar, porque os apóstolos que andaram com Jesus, Pedro, Tiago, João, eles eram pessoas indoutas. Nenhum era doutor, nenhum era escritor. Eram pescadores, homens simples, né? Segundo a tradição e as pesquisas, o Evangelho de Marcos pode ser considerado o Evangelho de Pedro. Marcos escrevia o que o Pedro contava, entendeu? E ele vai chegar bem depois aqui das cartas do Paulo. Então, Colossenses, nós podemos considerar que é um princípio escrito do Evangelho de Jesus. Certo? A 11ª carta de Paulo aqui, ela é um evangelho, um pedaço de evangelho. Ele vai tratar de algumas coisas. A igreja de Colossenses não era uma igreja muito grande, era uma igreja pequena, uma congregação pequena. E o Paulo começa tratando, e eu coloquei aqui como temática da carta, a primazia de Cristo. O Paulo vai tratar nessa carta sobre Jesus ter a primazia. Claro, ele vai tratar de muitos outros assuntos, mas o contexto vai trazer para essa temática. A primazia de Cristo. Cristo está acima de tudo, de todos, né? E não se conhecia essa revelação. Isso aqui, Deus deu ao Paulo, essa revelação. Só, Cristo está dentro de uma dimensão, Paulo, que está fora de tudo que os seres humanos podem compreender. Ele é um desejo do Pai no princípio de toda a criação de Deus. Então, um texto base é Colossenses 1, 18. Claro que eu peguei resumidamente os principais versículos da carta. E Colossenses 1, 18 diz assim: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Para Paulo olhava a igreja como um corpo, certo? Que está ligado por juntas. Então a igreja é um grande corpo e Jesus é o cabeça. De fato, ele é que fundou a igreja. Entendeu? Aí diz assim, ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Olha só, ele é o primeiro a ser glorificado. Ele é o primeiro a ressuscitar com glorificação. Ele não é o primeiro a ressuscitar, porque ele mesmo tinha ressuscitado a filhinha de Jairo, tinha ressuscitado Lázaro, e já Eliseu lá atrás tinha ressuscitado também, enfim. Então, ele não é o primeiro da ressurreição, mas ele é o primeiro dentre os mortos no que compreende a carta de que ele é o primeiro a adquirir a nova matéria. É o primeiro a ser glorificado. É o primeiro a receber um nome que é sobre todos os nomes. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Isso o escritor aos Hebreus vai falar. Então, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Ou seja, neste mundo e no mundo vindouro, Jesus é o primeiro em tudo. Ele é o espírito elevado que tem o primeiro lugar. Nada é sem ele. Tudo passa por ele. Isso também nós podemos chamar de soberania. Certo?
Então, o Paulo diz aqui que Jesus é o primeiro de todos. Nesse sentido, a carta aos Colossenses, ela foi escrita com o tema central que é mostrar que Cristo tem essa supremacia, que Cristo tem essa primazia. Nós, como cristãos, nós precisamos entender isso, o que Jesus é. E porque muitos não compreendem o que Jesus é, também eles não sabem o que são. Porque é da compreensão do que Jesus é que eu vou adquirir a compreensão do que eu sou através de Jesus. De sorte que se eu não sei nada sobre Jesus, pouco também eu vou saber sobre a minha pessoa no agora e no futuro. A maioria, é aquilo que eu disse, não sabe. Por isso talvez falte tanta alegria. E por isso talvez falte tanta energia. E talvez falte, talvez os cristãos sejam muito acomodados pela falta de compreensão. Entendeu? É fácil encontrar irmãozinho, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Se ele compreendesse de fato o que Cristo é e o que ele é em Cristo, talvez ele nunca pedisse oração para ninguém. Nunca. Entendeu? Imagina os meus filhos pedindo para qualquer um de vocês vir pedir para mim algo que eles precisem. Faz sentido? Nenhum. Entendeu? Nenhum. Por isso, quando o crente fica muito, ora por mim, olha, pede oração por mim, faz isso por mim, nesse aspecto, a maioria das vezes é porque ele não tem compreensão do que ele é em Cristo. Porque se ele tivesse a compreensão plena, ele ia orar. Ele ia conversar com o Pai. Ele se aproximaria do Pai e dizia, Pai, estou com um probleminha aqui. Entendeu? E sem nenhum medo. Papai do céu sabe que acertamos e erramos. Ok? Ou só acertamos? Ele sabe que nós tropeçamos, que nos equivocamos. Ele sabe até que às vezes nós ficamos meio iradinhos e da nossa boca sai o que não deveria sair. Ou ele não sabe? Claro que ele sabe. E isso é problema para ele? Não. Quando o profeta Isaías foi levado até a presença do Altíssimo, e numa visão ele vê a glória de Deus, ele fica apavorado, porque ele se sente um nada. E ele dá um grito lá, ai de mim, que vou perecendo. Por quê? Porque, ó o profeta, porque eu sou um povo de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu disse, diante da luz divina, ele se enxerga e ele enxerga o ambiente onde ele vive. Entendeu? E quando ele enxerga o ambiente onde ele vive, ele grita, ai, porque diz, vou perecer, vou me acabar, não há chance para mim aqui nessa dimensão de brilhos infinitos, de glórias indizíveis. Não há como eu me sustentar de pé diante dessa glória toda, eu estou acabado. Ele disse, mas saiu ordem lá e veio um príncipe, um querubim, um serafim, entende? Uma criatura ardente, serafim, criatura ardente, querubim, um príncipe. E veio correndo para ele, tirou uma brasa de um altar que ele via na sua visão, entendeu? E purifica os lábios dele. Veja, ó, fica tranquilo, aqui, ó, já acabou. A tua iniquidade foi tirada. Os teus tropeços se acabaram. Fica tranquilo aqui. E aí ele começa a ter outra linguagem, outra perspectiva da vida, e ele consegue, do meio do brilho, olhar para a terra, e ao invés de reclamar, criticar o governo, ao invés de dizer que está acabado, que o povo está mal, que não tem mais ninguém que sirva a Deus, sabe o que ele diz? A terra está cheia da glória do Senhor.
Olha que coisa tremenda. É uma perspectiva celestial para olhar a terra. Eu pergunto, a nossa perspectiva tem sido essa? Eu não vou fazer um teste, né? Porque eu seria o primeiro, quem sabe, a tirar 0. Entendeu? Porque toda a perspectiva do dia a dia a gente se esquece que nós somos daqui e que temos uma elevação. Nós esquecemos que somos um espírito morando num corpo. A gente esquece isso e de repente a gente anda por aí como se a gente fosse só corpo. E como corpo só se envolve com o que vê, com o que ouve, com o que toca. Num desprezo total daquilo que se chama fé. Que está dentro do terreno. Porque a fé está dentro do terreno do que não é palpável, do que não é audível, de que não é visto. E nesse aspecto, então, quem anda por fé não anda por vista. O que, consequentemente, pode se transportar. Não anda pelo que ouve, não anda pelo que vê naturalmente. Quem anda por fé anda por consciência, por compreensão, por sabedoria. Essa é a grande verdade. Bom, capítulo 1, versículo 5. Cristo é supremo. É o que Paulo deixa claro. Então, capítulo 1, versículo 5, versículo 27 é a base. Diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Ou seja, aquele poder que ressuscitou Jesus nunca mais saiu de Jesus. E se Jesus habita em vocês, então aquele poder imensurável está aí em vocês. E se o poder que ressuscitou Cristo e o que o transportou para essa dimensão que eu, Adilson, chamo de 777, só para identificar uma matéria diferente, já que eu compreendo que Cristo não é só um elemento espiritual, um sopro. Não. Não pode ser. Porque ele já ressuscitado, ele dá a Tomé a oportunidade de tocar nele. Ele já ressuscitado, ele faz um piquenique lá na beira do lago da Galileia, entende? Com os seus discípulos comendo peixe e pão. Aqui, aliás, preparado por ele, ressuscitado. Então, eu sou obrigado a compreender que ele não é só um corpo espiritual no aspecto de imaterial, mas ele é um corpo que, mesmo estando nas dimensões da imatéria, pode se materializar. Pode se materializar. E esse poder que dá a ele, essa condição, que Paulo diz, não é poder que vem de alguma magia, não é poder que vem do ocultismo, é um poder revelado, manifestado, é um poder de Deus atuando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Foi Deus quem fez aquilo. Ele disse, e esse poder agora, ele está manifestado em vocês que o recebem, que o carregam, que botaram ele para o lado de dentro, que ouvindo o chamado e a batida na porta do coração, abriram todo o ser interior e deixaram ele entrar, como quem abre a janela para que o sol alcance o outro lado da sala. Oh, glória a Deus! Esse poder está aí. O poder da ressurreição que está em Jesus está em nós. Então, para Paulo, Cristo em nós é a esperança da glória. É a esperança da transformação, da restauração. E ele diz, ora, Cristo é o Criador e cabeça da igreja. Ele reconciliou consigo na cruz todos os povos com Deus. Ele ficou entre Deus e nós e disse,
Eu dou a mão para vocês e dou a mão para o Pai. E agora eu faço as pazes aqui. Não precisam ter medo, não precisam ter receio. Não precisam tremer como Isaías. Não precisam cair como João no Apocalipse, que caiu aos seus pés como morto, desmaiou. Não precisam, podem ficar de pé. Eu faço essa conexão. O poder que vos falta, eu supro. Oh, glória a Deus! Você entende isso? Jesus olha para os discípulos, como o Pai me enviou, eu envio vocês, eu passo para vocês, o Espírito que está em mim, eu sopro sobre vocês, tudo que eu sou, vocês vão ser. O Paulo escreve sobre isso, mas ele tem essa compreensão antes mesmo de ouvir ou de ler os 4 evangelhos. Não há esperança maior do que essa. Cristo habitando em nós. A vida cristã não começa com as nossas forças. Eu anotei aqui. Mas ela inicia-se na supremacia de Cristo. Porque Cristo é supremo. A nossa vida de fé em Cristo, entende? Tem elevação. Tem garantia. O remédio é Cristo em nós. Quanto mais eu me encho de Cristo, mais glória, mais poder tem na minha vida. Quanto mais eu me encho de Cristo, mais vitória. Quanto mais eu me encho de Cristo, mais eu sou transformado. Quanto mais eu me encho de Cristo, mais fruto do Espírito é produzido em mim. Quanto mais eu dou liberdade a Cristo na minha vida, mais eu vou sendo ressuscitado. Eu vou saindo da morte, de delitos e pecado, e vou entrando para a glória e para o reino dos filhos do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. À medida que eu vou mergulhando em Cristo, eu estou mergulhando nas dimensões da eternidade. É o portal que me bota para dentro da grande glória de Deus. É isso que ocorre. Você entende? Ora, se eu compreendo isso, por que eu vou travar o meu relacionamento com Cristo? Por que eu vou negligenciar? Por que eu vou acordar um dia e não vou viver para Cristo? Por que eu vou fazer escolhas que vão sair, que deixam Cristo em segundo plano? Não, eu não posso. Eu compreendo quem Cristo é, eu preciso estar nele. Cristo, segundo item da carta, no capítulo 2, o versículo base é 2,6. Eu coloquei um subtema e diz assim: Cristo é suficiente. Quando eu estava meditando e Cristo é suficiente, eu estava vendo, olhando o que eu vejo hoje. Tem uma porção de gente procurando de tudo por aí afora. Fiquei lembrando das várias vezes que eu fui convidado para pregar para casais. Recentemente ainda recebi um convite. O pastor me convidou para ir lá. Eles têm um trabalho para casais, queria que eu fosse. Na data que ele me propôs, eu não pude. Não tenho dificuldade de ir. Mas eu fico olhando, por que precisa de uma reunião de casais? Por quê? Porque no conceito daqueles que estão ali, Cristo não é suficiente. Porque se eu entender a suficiência de Cristo, se eu entender que Cristo é tudo, eu não preciso de uma reunião de casais, eu não preciso de uma reunião de jovens. Não. O jovem vai se alegrar no meio dos anciões, enquanto ele entende a suficiência de Cristo. A criança, ela vai crescer espiritualmente, entendeu? Enquanto criança, a partir do momento que ela compreende a suficiência de Cristo. Ora, se ela entende o que é a primazia, por conseguinte, ela chega à suficiência. Eu entendo o que é Jesus, como é Jesus. Se eu entendo que ele é o prêmio do Pai para a humanidade e que nele, nós vamos ver aí na frente, habita ou habitou corporalmente a plenitude da divindade. Você entende? Olhar para Jesus é
conhecer Deus. Em Jesus, a plenitude do divino estava ali. Só, muita gente diz, será como é Deus? Eu digo, é simples. Conheça tudo sobre Jesus e tu conheceu Deus. Jesus é a expressa imagem do Pai. Deus é como Jesus. Olha as coisas que Jesus fez, como ele fez, as coisas que ele gostava, como ele andava, como ele tratava a vida, os relacionamentos, as atitudes, o comportamento. E você vai dizer, puxa, é assim que é Deus? É exatamente assim que é Deus. Simples, tranquilo, tolerante, amoroso, misericordioso, bondoso, longânimo. Vai somando aí tudo que tem. Encontra alguma outra qualidade, cita aí, que Jesus. Deus é isso. E isso você encontra em Jesus. Entendeu? Perdoador. É maravilhoso. Tá? O que ele não gostava? Você consegue me dizer do que Jesus não gostava? Como, Camila? De injustiça ele não gostava. Era extremamente justo. Hipocrisia, fingimento, ele não gostava. Não tolerava. Não, ele gostava de fariseu, ele comeu com fariseu, ele hospedou-se em casa de fariseu, ele gostava de fariseu. O que ele não gostava era de alguns fariseus. Alguns fariseus ele não gostava, que estavam aí dentro da hipocrisia, da injustiça. Entendeu? Ele não gostava dos ritos religiosos. Não gostava. Jesus não suportava ver os ricos sendo tratados de um jeito e os pobres de outro jeito. De congregações que selecionavam os nobres, entende? Dos plebeus lá, não. Jesus não gostava disso. Por isso mesmo, ao invés de ele buscar um espaço junto aos ricos e junto como é que se diz, aos sacerdotes de Israel, ele opta por fazer toda a sua missão praticamente fora até do pátio do templo. Foram poucas vezes que ele foi para o templo. Foi para o templo, você já sabe, lá no pátio. Porque ele não podia entrar no templo. Ele era da tribo de Judá e só entrava lá quem era levita. Então, Jesus mesmo nunca entrou dentro do templo. E na frente do templo é dele a expressão. Estão vendo aí pedras? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso vai cair tudo, isso vai passar. Para ele a religião passa. Com todos os seus ritos, com todas as suas leis, com todas as suas invenções. Então, para Jesus, o que tem valor? O ser humano, a pessoa humana. As tradições. Tem tradição que até é bonita, né? É legal. Uma tradição bonita, tem tradição legal. Mas quando essa tradição começa a discriminar, entendeu? Quando ela começa a inventar que tu não pode ser diferente, que tens que ser tradicionalista, aí tu estás criando lei para o outro. E quando tu começa a colocar lei para o outro, tu vai encontrar um Jesus desgostoso. Controle de massa, controle de indivíduo. Poxa, é dele a palavra. O Filho do Homem veio libertar. Veio salvar. O Filho do Homem veio para ajudar, para curar, para abençoar, para socorrer. Não veio para botar cabresto, de hipótese alguma. Então, Cristo é suficiente, mas para isso nós precisamos andar enraizados nele, sem depender de filosofias humanas. Você está entendendo? Eu preciso me enraizar em Cristo. De repente, eu sei tudo de uma denominação evangélica, ou protestante, ou católica, e eu não sei nada de Jesus. Eu me enraizei nos dogmas, nas leis, nos regimentos, me enraizei dentro de tudo aquilo que a igreja propõe,
e não me enraizei em Cristo. Por isso tem tanta gente infeliz dentro da igreja. Por isso tem... Fé é coragem, né? E por isso tem tanta gente dizendo que tem fé, mas é medrosa. Não é assim? Que é um antagonismo total, né? Eu tenho muita fé em Deus, mas está morto de medo. Medo do anticristo, medo do cavalo amarelo, do cavalo vermelho, do cavalo, de tudo quanto é cavalo, entendeu? Medo de dinossauro, medo da girafa, medo do elefante. Medo da macumba, medo não sei do quê. Mas cadê essa fé aí? Ei? Teu Cristo não tem primazia nos céus e na terra? Ele não é suficiente para superar tudo que tem aí? Não está acima das águas. Águas na Bíblia, povos. Não está acima. Você entende? Então, nós temos que ser coerentes na nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser uma fé viva. Não uma fé verbal. Eu creio em Deus. For falar isso para um dos apóstolos, ele disse, tu crê, é o Tiago, né? Tu crê em Deus? Fazes bem. Aí ele disse assim, até os gênios creem e estremecem. Você lá e lê lá. Até os demônios creem e estremecem. Mas eles obedecem? Mas eles seguem a recomendação? Esses gênios aí? Eles andam pelo caminho de Deus? Não! Então não basta dizer eu creio em Deus, eu também creio. Eu também creio. Para que eu preciso congregar? Eu creio no Senhor, eu estou em casa. Quando dá dor de barriga, vem correndo. Tem azeite aí, irmão, para ungir, não precisa de azeite. Entendeu? O próximo que me vir pedir oração de unção, eu vou cuspir no dedo. Eu vou fazer igual Jesus, botar na testa dele, o dedo cuspido. Para ele ficar com nojo e não pedir mais. Entendeu? Por que isso? Porque eu não gosto de orar pelos outros? Claro que eu gosto. Mas dá muito nojo de ver a pessoa relaxada, que não aprende, que não busca, que não desenvolve a sua fé, que não se enraiza em Cristo e que no primeiro vendaval que encontra no caminho, vai lá incomodar a gente para orar por ele. Você sabe que tem umas pessoas que falam assim, não, eu vou bagunçar, eu vou curtir todas, entendeu? Eu vou para tudo quanto é lado, vou fazer o que eu quiser, eu vou aproveitar a vida enquanto sou novo. Já está com 80, mas enquanto sou novo, entende? Porque tenho o irmão Adilson que ora e jejua por mim, tem o irmão Nivaldo, o irmão Jair, porque tem o irmão Charles. Aí, qualquer coisa eu chamo eles. Qualquer coisa eu chamo eles. Jesus, tá ferrado. Como é que diz aquela da... Vai morrer, hein? Ei, Jesus é suficiente. Nós não precisamos de nada mais quando nós, de fato, nos enraizamos em Cristo. Entendeu? Uma pessoa, um casal enraizado em Cristo não precisa de um aconselhamento. Nenhumzinho. Os dois só vão se dar bem. Filhos enraizados em Cristo não vão ter conflitos com os pais. Pais enraizados em Cristo não vão ter conflito com os filhos. Irmãos enraizados em Cristo não vão ter problema de convívio. Vão se amar, vão se ajudar, vão se apoiar, vão respaldar um ao outro na vida, vão se defender. Entendeu? Uma vez que eu esteja enraizado em Cristo, Cristo é suficiente para tudo que eu preciso. Tudo. No verso-chave aqui, o Paulo escreve nesse capítulo 2, ele diz, 2,6. Assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor,
assim também andai nele. Como é que tu recebeu Jesus? Como é que tu recebeu Jesus? Sabes me dizer? Certo. Certo. Não, esse foi um caminho, né? Mas como é que tu recebeu Jesus? Hã? Eu vou ajudar aqui. Você recebeu Jesus pela fé. Pela fé. Você viu Jesus na esquina? Encontrou ele ali na porta da igreja católica? Na porta da igreja evangélica? Não, também. Você viu ele em algum lugar de Itajaí? Sim ou não? Não. E como é que você recebeu ele? Pela fé. Você recebeu pela fé. Entendeu? E o Paulo está dizendo assim, claro, você recebeu pela fé na palavra pregada. Entendeu? Veio a palavra do evangelho, você foi evangelizado e você creu. Isso aí faz sentido, isso é coerente, isso me serve, isso eu quero. E aí você fez uma oração, e recebeu Jesus pela fé. Certo? Aí o Paulo está dizendo agora, assim como você recebeu, da mesma forma, ande nele. Por que você recebe Jesus lá atrás pela fé e no meio do caminho perde a fé? Aí tem gente que não sabe explicar isso, deixa, não, é que lá nós estávamos no primeiro amor. Sim, tu tem outro amor agora? Traidor. Amigo, em Jesus só tem um amor, não tem segundo amor. Ai, Maurício, mas Jesus disse no Apocalipse que é para voltar ao primeiro amor. Porque ele não tinha mais amor nenhum. Então, como tu iniciou, assim tu deve andar. Tu iniciou confiando, tu iniciou desejando. Tu não faltava reunião, tu não faltava escola, tu não parava de ler, tu queria aprender, tu queria conseguir. E por que agora está estagnada aí, ô mula velha? Empacou no meio caminho? Parou? Ou ficou doutor segundo os seus próprios olhos? É assim que funciona? Não! Tem que continuar. Tem que continuar. Tem sujeito que já chegou para mim, porque tem alguns que me idolatram, sabe, né? Eu digo, coitado. Irmão Adilson, explica para mim. Explica para mim como é que tu alcançou essa sabedoria? Como é que tu ora muito, tu jejua muito? O que tu faz? Como é que eu posso replicar o que tu faz? Eu disse, não dá. Não dá, nem posso falar como é que eu lido com Deus. Porque alguns aqui iam se escandalizar. Eu adquiri sabedoria dormindo, trabalhando, lendo, orando, entendeu? Exercitando meus deveres de marido. Eu adquiri sabedoria criando filhos, fazendo amizade, comendo churrasco. Eu adquiri sabedoria de Jesus bebendo um drinkzinho, um vinho, uma cervejinha. Pronto, agora já tem lá na rede, vai ter um monte de gente desviada já. Entendeu? Você entende? Porque Cristo não é o elemento de um momento da minha vida. Cristo, ele é a força e a própria vida que eu tenho. Nada sou sem ele. Não dá para viver sem ele. Lembram lá do ensino do Evangelho? Sem mim, nada podeis fazer. Sim, eu aprendi a amar a Deus até quando errei.
no perdão recebido, na consciência purificada, na lavagem da água pela palavra, na purificação e na santificação, na lágrima derramada do arrependimento de atos não pensados, quando depois conscientizado percebi que errei, que fiz, não fugi dele, corri para ele, conversei com ele, e aí veio as consolações do Espírito Santo. Dizendo, Adilson, eu sei quem tu és. Eu te conheço, meu filho, eu sei. Fica tranquilo aí, igual o papo com Isaías no céu. Ô Isaías, vai morrer nada, rapaz, para aí. Tem purificação para ti. Tem remédio para ti. Oh, glória a Deus, aquele que nos chamou, ele é cheio de amor, é cheio de misericórdia, ele é cheio de graça. Glória a Deus. E através do seu Cristo, nós temos comunhão com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, entenda isso. Cristo é suficiente, nós não precisamos mais nada além de Cristo. Não precisamos ter nenhuma outra atividade a não ser a fé com a qual iniciamos. Com essa fé, devemos ir até o fim. Entendeu? Que aquele que guardar a fé até o fim, esse encontrou salvação. Oh, coisa maravilhosa. Você compreende aí? Não é um exercício de lei que te impõe uma vida que está além da tua capacidade. Não! É um convite de amor que diz, se tu botar fé em mim, mesmo com todas as tuas falhas, com todos os teus defeitos, com todos os teus erros, eu te ajudarei. Oh, glória a Deus! É Ele que nos ajuda. Não é por nossa força, mas é pela força de Deus em nós. Esse poder da ressurreição. Verdade. Aquele que em vós começou a boa obra. Quando que começou? Na evangelização. Quando diante de nós o Senhor fez ecoar a voz do Evangelho. E ali nós, poxa, isso aqui mexe comigo. Isso aqui está certo. O Espírito Santo ali soprava sobre aquelas palavras e lançava luz de tal maneira que aquilo se expandia dentro de nós. Quem já não passou horas e horas pensando numa palavra anunciada? E foi para casa e disse, meu Deus, é para mim? Isso está Deus falando comigo? É Deus falando? Isso aí só pode ser Deus. Isso não é o Adilson falando. Isso aí são as palavras de Deus ecoando. É Deus me chamando para estar com Ele. É Deus me chamando, me convidando, me abraçando através de suas palavras. E nessa hora funcionou a fé. Eu confiei, eu criei. Você confiou, você creu. E o Paulo diz, então agora caminha assim. Caminha confiando. Caminha com esperança, com alegria. Eu vou concluir aqui, mas uma vida nova em Cristo. Paulo, no texto de Colossenses 3:23, ele diz que há uma... em todo o capítulo 3, ele fala que há uma vida nova. Entende? Ele, se vocês agora têm uma vida nova, porque estão enraizados em Cristo, então busque as coisas de cima, as elevadas. As coisas de cima aqui, as coisas elevadas, as coisas nobres, as coisas boas, as coisas elogiáveis, as coisas que são processadas em verdadeira justiça. Entendeu? Pensai nas coisas de cima. Busque as coisas de cima onde Cristo está assentado. Ele disse, deixe as coisas do velho homem. Vai abrindo mão. Ah, mas comigo é assim, ó. Para com isso. Se Deus for assim contigo, tu está ferrado. E por que tu vai ser assim com os outros? Não, comigo, não. Comigo aqui, ó. Escreveu, não leu. Não precisa falar não. Entendeu? Entende? Então, não. Para com isso.
Na verdade, tu és chamado, eu sou chamado para nós sermos imitadores de Deus. Deus te perdoa, tu perdoa. Deus te ama, tu ama. Deus não guarda rancor e apaga o teu passado, tu não guarda rancor e deixa o passado para lá. Entendeu? A vida é para frente. A vida é daqui para lá. Não é daqui para trás. Por óbvio, se eu estou todo confuso e errado, e não me enraizo em Cristo, não abraço a Cristo pela fé, a consequência é que vai haver uma somatória. E na matemática divina eu vou estar em falta. Como eu vou pedir perdão se eu não perdoo? Como vou querer ser amado se eu não amo? Como quero ser ajudado se eu não ajudo? Você está entendendo? Então, o Paulo diz assim, tem uma vida nova em Cristo. Todo o capítulo 3 ele vai tratar disso. Então, deixa as coisas do velho homem e passa a se revestir do novo homem, do novo ser humano. Esse novo, Holden diz que esse ser humano é integral. Ele usa a palavra integral para referir-se a santo. Holden, para quem não sabe, é um filósofo catarinense. Já partiu com o Senhor, mas um dos grandes sábios do estado de Santa Catarina, cidade de Tubarão, entende? Escritor de muitos livros, um filósofo e cientista. Então, olha só, o homem integral é o homem santo, é esse homem que está com o todo, é o homem que não maltrata um cachorro, que não maltrata um pássaro. É um homem que está integralizado, ele está em harmonia com a criação, porque ele ama o Criador. Ele, antes de agir diante da criação, e aí quando eu falo da criação, de toda a criação de Deus, inclusive antes de agir com outra pessoa, entendeu? Ele primeiro reflete o agrado, a aprovação ou não do próprio Criador. Esse homem integral, ele não pensa em si, ele não é egocêntrico, ele não é egoísta. Ele é extremamente altruísta, é cheio de amor. Ele é cheio da sabedoria que vem de cima. E ao invés de pensar em si, ele pensa no todo, porque sabe esse homem, plenamente espiritualizado. Esse ser humano sabe que se machuca um, machuca tudo. Que se ofende uma das criaturas, ofende a criação por inteiro. E desta forma, se coloca contra o próprio Criador. Olha que coisa grande. E o Paulo já estava falando isso aqui há quase 2000 anos atrás. Olha que coisa interessante. Então, revista-se do novo homem. E como é que esse novo homem deve viver? Em amor, paz, gratidão e servir em tudo como ao Senhor. Parei. Eu sou um cristão. E eu devo servir em tudo como se eu estivesse servindo a Cristo. 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, tudo. Mas para aí, irmão Deus. Eu sou gari e eu vou varrer a rua. Varre a rua como se fosse Jesus varrendo. Imagina Jesus varrendo a rua. Com preguiça de juntar, eu não pego a pazinha, jogo na boca de lobo. Jesus faria assim? Vai ser faxineira. Vocês sabem que há uma decadência profissional? Tá difícil de achar profissionais. A maioria das pessoas são inaptas para o que se propõe a fazer. Vai ser uma faxineira. E vai lá, vai a sujeira para debaixo do tapete da pessoa. Entendeu? Passa um pano mais ou menos e vai embora. Fingir que passou. Ou procura fazer só o que aparece. Não, Paulo está dizendo, ei, mude as vossas relações.
As interações de vocês, a conduta social, a apresentação de vocês diante das pessoas tem que ser relacionada com o vosso enraizamento em Cristo, de tal maneira que tudo quanto vocês fizer, façam como se estivesse fazendo para o Senhor. Para o Senhor. Imagina uma rua inteira. Vamos botar uma rua. Um condomínio, entendeu? Todo mundo fazendo tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Acabariam as queixas, as confusões, as discussões. Acabaria todos os problemas. O problema é que a maioria não está enraizada em Cristo, está enraizada em si mesmo. E pelo ego, cada um quer levar uma vantagemzinha. Entende? É no estacionamento do mercado, é ali na rua, é lá no condomínio, é lá em casa. Cada um quer levar uma vantagemzinha. E aí surgem todos os conflitos que nós conhecemos. Oração e testemunho é o fim. É o capítulo 4, e ele termina dizendo que nós devemos perseverar na oração. Não dá para ser um cristão sem ter uma comunhão com Cristo. E comunhão com Cristo se faz através da meditação, da oração. Tem gente que nunca ora. Nunca ora. Só na hora do apuro. Quando sabe que está vindo uma coisa ruim, meu Deus. Aí quer subir o monte, quer fazer campanha, O Paulo, as orações de Paulo é para que as portas fossem abertas para ele anunciar o Evangelho. Ele disse: orem por mim no sentido de que Deus abre porta. Eu vou dar a cara a tapa e eu vou falar do Evangelho. E ele disse que Deus também me dê sabedoria e graça. Porque não basta eu saber, é preciso eu ter condição de colocar de tal maneira que todo mundo entenda. Capítulo 4, versículo 2. Perseverar na oração, velando nela com ações de graça. A parte melhor da oração é orar com gratidão. Eu não suporto ouvir algumas orações. Aqui nós não temos o hábito de dobrar os joelhos, ficar aqui orando, mas eu já fui em lugares, e às vezes sou convidado para estar em lugares, e aí a gente dobra o joelho no lado de uns 3, 4, que, meu Deus do céu, se eu fosse Deus, eu abria a terra para ele para baixo, entendeu? Porque é uma lamúria, é uma reclamação, é um pedicho. O que não tem é gratidão. Aí não vai agradecer. É só meu filho, minha filha, minha avó, minha sogra, minha tia, mas não sei o quê. Meu Deus, isso deve enjoar muito o Senhor, né? Deus deve ficar muito enjoado. Entende? Eu me coloco lá no lugar dele. É claro que a paciência dele não tem limite, né? Mas que enjoa, enjoa, né? E fica lá, e guarda a minha bicicleta, guarda a minha casa, guarda o meu carro. Eles acham que Deus tem seguradora. Entendeu? Você entende o que eu estou falando, né? Ei, torna vulgar a relação com Deus. Poxa, eu vou falar com Deus, irmãos. Só de pensar em falar com Deus, eu me emociono. Só de pensar em falar com Deus, eu fico emocionado. Eu estou falando com o Criador. Eu estou falando com aquele que vê tudo, que sabe tudo, que está em todo lugar. A Escritura diz que nele nós existimos e nos movemos. Olha que coisa extraordinária. E aí vai para lá com ladainha,
e chega perto do Senhor para fazer discussãozinha tola de herança, né? Ô, Senhor, manda que o meu irmão divida a herança comigo. Jesus disse: quem que me constituiu juiz entre vós? Eu não tenho nada com isso, resolva os problemas de vocês. Paulo aprofundou-se tanto nisso, que tem um texto que ele escreve, ele diz assim, dois irmãos que tinham problema em Coríntios, e aí queriam ajustar isso lá na justiça. Ele disse: meu, que tipo de cristão tu é, rapaz? De levar o teu irmão na justiça? Entendeu? Vocês não conseguem resolver o problema de vocês? Vocês não sabem que tem um futuro aí que vocês vão julgar mensageiros, anjos. Vocês vão ser juízes. Vocês vão ser sacerdotes. E aí aqui você quer levar para um pagão julgar a vida de vocês? E aí ele chega ao ponto de dizer assim: vocês ainda não aprenderam a sofrer o dano? Tem um aprendizado que a igreja não ensina. Porque a igreja, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu digo assim, a igreja não ensina, eu estou falando da igreja denominacional, não a igreja de Jesus. Tá? A igreja denominacional que quer arrebanhar gente para arrecadar dinheiro. Ok? Essa igreja não ensina a verdade. Ela ensina os pedichos, ela faz promessas que Deus nunca prometeu, ela promete curar todo mundo e está todo mundo sempre doente. Vocês já viram? Culto de domingo à noite, 30 lá na frente para receber oração para Deus dar vitória. Terça-feira tem reunião de novo, convite. Quem precisa de oração para vitória? Está os 30 de novo. Aí passa a semana toda, e vai os 30, toda a vida tem 30. É lá. Entendeu? Aí daqui a pouco um vai dar um testemunho. Olha o testemunho. A glória e honra do Senhor. Olha que testemunho. Deus, eu quero testemunhar que eu vim aqui, fiz a campanha de 7 dias. E eu consegui tirar a minha habilitação. Deus me deu a habilitação. Ah, Jesus. Tem hora que eu tenho visões de Deus se torcendo no trono para lá e para cá. Entendeu? Entende? Eu falo assim: recolho ou não recolho? Aniquilo ou não? Mas há um incentivo de lideranças religiosas. Então é dessa igreja religiosa que aqui eu testifico que eles ensinam coisas erradas e direcionam a pessoa para o egoísmo. Mas a carta apostólica não. Ela nos tira do egoísmo. Para de pensar em ti. Para de pensar em ti. Você nasceu desse tamanhinho. Qual o tamanho que você tem agora? Isso tudo é Deus. Você comeu, você bebeu, você se veste, você tem onde morar. Irmão, disse, mas eu estou todo apertado, porque fosse te endividar, seu tanso. Entendeu? Quem não se endivida não está apertado. Mas o irmão sabe, né? A gente tem que fazer aquela Bíblia de 60 meses. Entendeu? Não, não tem não. É só esperar mais um pouquinho. Aquilo que você não pode comprar agora, não precisa ir lá fazer 10 pagamentos. Vai juntando dinheirinho, vai comprar ali no 7º mês, 8º mês, vai ainda pedir um descontinho. Vou ensinar um negócio para vocês. Não negocia desconto com o vendedor. Chama o gerente. Lição do Monivaldo. Entendeu? Hoje eu vou lá. Eu não pedia desconto, Nivaldo. Eu tinha vergonha de pedir desconto. Comecei a andar contigo, estou tão sem vergonha. Entendeu? Foi eu e a Gui lá comprar uns tênis e quando chegou lá, disse: quanto é que é? A vista é tanto, dá para parcelar em tantas vezes sem juros e tal. Não. A vista não pode ser o meu preço. É? Tem 5%, seu Adilson. 5% chama a gerente. Eles sempre têm um cartãozinho na manga. Eles querem vender. Entendeu? Pagamento à vistinha, sem a vistinha. Entende? Tá, faz 10% para ele, faz. Opa, 10%. É muito dinheiro.
Eu já trabalhei um ano todo e não ganhei 10% em cima dos produtos que nós fabricamos. Líquido. Eu já trabalhei um ano todo e não ganhei 10%, Anivaldo, no imóvel. Como é que eu vou desprezar 10%? Tem que aprender a falar em percentual. A maioria não fala em percentual. Quanto é que dá? Ah, não, 30 pila. Só 30 pila? Tá, querido, mas quanto é que era o produto? Era 300. 10%. Você não ganha na poupança, não ganha no CDI, porque vai vir os descontos de imposto de renda, dependendo, só se tu deixar um ano lá. Entendeu? Aprende a negociar. Não, mas a ansiedade botou na cabeça ontem que precisa de uma bicicleta. E aí sai atrás da bicicleta hoje, parcela em 20 pagamento uma bicicleta. Quando vai pagar a última, já está caindo a corrente. Paga 2 bicicletas. Ei! Irmão Adilson, isso aí também é ensino de Jesus? Ah, é. Eu não tenho tempo para te ensinar mais hoje, mas isso é ensino de Jesus. O que Jesus mais ensinou foi matemática, entende? Tem lá as parábolas das minas, a parábola dos talentos, a parábola da construção, né? Da construção da torre, o desenho. Ele ensina que tem que desenhar, calcular para depois executar, entendeu? Ei, por isso eu estou dizendo, Jesus é suficiente. Para concluir, eu só quero repetir os subtemas que coloquei. Ele é supremo, ele é suficiente, ele dá vida nova, ele é o centro da nossa oração e do nosso testemunho. Amém, irmãos? Se não é, deve ser. Se não é na sua vida, você tem hoje a oportunidade de ir para casa, refletir e dizer, eu quero isso para mim. Detalhe, depois que você aplica tudo que o Paulo ensinou aos Tessalonicenses, que é um ensino para todas as áreas da vida, conselho, vá para casa e leia toda a carta aos Colossenses. Leia com uma caneta na mão, se você usa ainda o livro, o papel, grife lá. Se você usa aqui o aplicativo, vai ali e vai grifando também, que dá para grifar a Bíblia no aplicativo. Bota ali, pare, medite, não faça uma leitura correta só para ler. Não, medite sobre o que você está lendo. O Paulo fala muito mais coisas do que eu estou falando aqui. Eu pincelei os textos centrais, os versículos mais importantes dos assuntos para te trazer uma visão geral do que nós somos em Cristo, do que Cristo é e do que nós somos em Cristo. Amém? Fique em pé, vamos agradecer. Quem vai para casa para ser feliz, tá bom?